Fala turma, aqui que vos fala sou eu, Felipe FT Miranda, e vamos para mais uma atualização sobre os números do Campeonato Brasileiro. E para muitos meus amigos, terminou. Matematicamente, ainda é possível o Fortaleza ter a sua salvação neste brasileiro, porém, moralmente, parece que o Titanic já colidiu com o iceberg. Mas, como de costume nos vídeos por aqui, vamos ser racionais. Eu repito o que disse no último episódio, essa análise é válida para todos os times do Z4, mas vai ter como abordagem o ponto de vista do Fortaleza para essa situação. Um ponto importante para deixar registrado aqui desde agora é que, apesar do Z4 parecer bem estabelecido, vamos manter a tradição de analisar os 4 últimos colocados e os 4 times logo acima da zona. Enfim, apesar de termos encerrado a 26ª rodada do Brasileirão, ainda temos times no campeonato com 24 ou 25 jogos realizados, e isso tem que ser levado em consideração nas contas. Já respondendo à pergunta que a maioria de vocês vai fazer enquanto vê esse vídeo, é sobre qual a pontuação para escapar no momento. Então vamos lá. Neste pós-26ª rodada do Brasileirão, o número ideal para escapar se manteve com 43 pontos. Um detalhe interessante foram os números de empates nessa rodada, onde tivemos 6 partidas sem sair um vencedor. Lembrando, tá? Essa pontuação ela pode seguir mudando nas próximas rodadas, seja subindo a exigência ou diminuindo. Ou seja, no ponto de vista do Fortaleza, onde estão faltando 13 jogos para terminar o campeonato, ele precisa conquistar 22 pontos. Para alcançar o número estipulado, o Fortaleza teria que conquistar um desempenho de 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, ou 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, ou, no cenário mais absurdo de todos, 5 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Eu, francamente, turma, até desconsidero essa última opção, porque é impossível imaginar o Fortaleza perdendo apenas um jogo até o final desse campeonato. Enfim, de qualquer forma, complicou bastante nessa rodada. O Fortaleza, mais do que nunca, ele precisa conquistar os seus pontos e esperar que um dos adversários acima derreta no campeonato. Como aconteceu, por exemplo, na Série A de 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado com 36 pontos e o Ceará, com 39, pôde escapar. É continuar de olho nos jogos dos adversários e contar com alguém entrando nessa briga de vez. Portanto, amigos, vamos dar uma olhada nos jogos dos adversários até o final dessa Série A, mas primeiro vamos aos jogos do Fortaleza. Nesse próximo domingo, o Fortaleza viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no último jogo antes da data FIFA de outubro. Depois ele vai ter uma sequência, turma, de jogos contra o Vasco em casa, Cruzeiro fora, Flamengo em casa, Santos fora, Ceará, ou seja, Clássico Rei, e termina com o Grêmio antes da data FIFA de novembro. Meu amigo, aí é o corredor polonês, tá? Aí é a sequência de jogos mais pesada do Fortaleza até essa reta final. Vai ter Santos, vai ter reencontro com o Vojvoda, vai ter Cruzeiro fora de casa, ou seja, será aí, nessa sequência, onde a gente vai ver a definição do futuro de fato nessa Série A. Assim, a maioria já concorda que Fortaleza de fato já deve ter comprado a sua passagem para a Série B, mas podemos ter a confirmação oficial, quem sabe, aí nesses jogos. Eu nem digo matematicamente, né? Mas eu digo já estatisticamente, a gente já diminuindo as chances de uma forma brutal. Depois, ele tem essa sequência contra Bahia, Atlético Mineiro, Bragantino, Corinthians, Botafogo e ainda tem um jogo adiado contra o Atlético Mineiro. Quanto aos jogos do Lanterna, o Sport até o final, ele tem sequências ainda contra Cruzeiro, Atlético Mineiro, que é um jogo adiado, além também de uma partida contra o Flamengo, que é um jogo da 12ª rodada que o Sport ainda precisa fazer. Se o Fortaleza já está lascado, meus amigos, o Sport ele está ainda mais, então realmente é um time que já tem sua passagem comprada para a Série B. Mas ainda pode aprontar até o final da competição, tirando ponto dos outros. Quanto ao Juventude, além de enfrentar o Fortaleza, ele ainda tem Palmeiras nesse meio tempo, ele ainda tem o Cruzeiro, que também briga na parte de cima, e tem uma reta final ali com Bahia, Santos e Corinthians. Nesse período de intervalos de data FIFA, ele tem clássico contra o Grêmio, tem jogo contra o Palmeiras, tem partida contra o Sport, ou seja, também é um time que tem um calendário bem ingrato. Aliás, o Juventude tem 2 partidas para realizar contra o Palmeiras, afinal, tem um jogo da 12ª rodada que tinha sido adiado e vai ser disputado nesse período onde não vamos ter futebol. Já o Vitória não tem nenhum jogo adiado e ele tem essa sequência aí até o final do campeonato, onde ele pega Cruzeiro, onde ele pega Botafogo, pega o Palmeiras na penúltima rodada, o São Paulo na última rodada, o embalado Mirassol na antepenúltima. O Vitória também tem jogos bem complicados, né? Mas tem algumas oportunidades de pontuação, como o clássico contra o Bahia e partidas em casa, ali como contra Corinthians e Internacional.
Já o Santos, o primeiro time fora da zona, pega o Ceará antes da entrada da data FIFA e depois tem uma sequência quando retornar contra Corinthians, Vitória, Botafogo. O jogo contra o Fortaleza vai ser um reencontro do Fortaleza com o Juan Pablo Voivoda lá na Vila Belmiro. E tem também jogos ainda contra Palmeiras, Flamengo, Mirassol e também uma outra partida contra o Palmeiras que ainda tem que ser realizada da 13ª rodada. Além disso, ainda pega o Cruzeiro na última rodada, então para o Santos também é um calendário nada agradável. Sorte do Santos, que tem 4 times piores do que ele. Já o Inter, o interessante é a gente perceber os jogos em casa que ele tem até o final. Porque o Inter ainda tem o Sport em casa, ainda tem o Atlético Mineiro que faz um ano ruim, ainda tem o Santos que está brigando contra o descenso, e depois encerra com o RB Bragantino. Já o Atlético Mineiro, além da partida adiada contra o Fortaleza que ainda tem que fazer, ainda tem jogos interessantes para quem está disputando contra ele a luta contra o rebaixamento. Pois o Atlético Mineiro ainda pega o Palmeiras em casa, ainda recebe também o Flamengo, fora que tem essas 2 partidas contra o Fortaleza. E ainda enfrenta Internacional fora, Corinthians fora, jogos que quem sabe os times que estão dentro do Z4 podem ficar de olho e torcerem para um tropeço dele. Já o Corinthians, além de ter essa penúltima rodada contra o Fortaleza, ele ainda tem um clássico contra o Santos, jogo contra o Atlético Mineiro, partida contra o Vitória, um jogo contra o Grêmio, jogos contra Ceará e São Paulo, pega também o Cruzeiro fora de casa, uma tabela pesadinha do Corinthians. Mas o Corinthians já alcançou ali seus 30 pontos, já está um pouco mais tranquilo no campeonato e a gente já olha para ele com uma certa distância. Então, amigos, o campeonato do Fortaleza já é de conhecimento geral. É continuar fazendo a sua obrigação e esperar pelo erro de alguns dos times que estão logo acima da zona. Mais uma vez, vamos continuar aqui tradicionalmente, fazendo o trabalho com muita racionalidade e atualizando os números jogo a jogo, rodada a rodada. E eu conto com a presença de vocês nessa tarefa. Temos shorts sendo publicados todos os dias no canal e pelo menos 2 vídeos por semana, atualizando tudo o que você precisa saber nessa briga contra o rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, queridos. Um abraço a todos e até mais.